Você sofre com dores nas articulações? Não consegue mais praticar o seu esporte favorito? Brincar com as crianças agora é uma atividade dolorosa? Você não precisa viver com essa dor. Nós temos o tratamento para você. Nós representamos a empresa Nemê Paris, líder em terapias avançadas. Eu me chamo Gustavo. E eu me chamo Natália. Nossa empresa já está no mercado há um tempo, buscando formas de tratar doenças osteoarticulares ocasionadas pela obesidade. Nós prezamos por tratamentos eficazes, seguros e que cabem no seu bolso. E agora a gente vai te contar um pouco mais sobre os nossos tratamentos disponíveis e sobre o nosso trabalho. Em relação à obesidade, você já deve imaginar que esse é um problema de saúde pública tanto a nível global quanto a nível do Brasil. E a OMS já indica que as mortes ocasionadas pela obesidade são maiores ao redor do mundo do que aquelas ocasionadas pela desnutrição. Em relação ao cenário nacional, o Ministério da Saúde, dados fornecidos pelo Ministério da Saúde mostram que mais da metade da população brasileira apresenta sobrepeso, enquanto um pouco mais de 20% já apresenta obesidade. E existem consequências ao organismo que são observadas devido à condição de obesidade, como doenças cardiovasculares, alterações endócrinas, diabetes mellitus e doenças osteoarticulares. E a doença osteoarticular configura um grupo de doenças que afetam tanto os ossos quanto as articulações do indivíduo. E dentre elas podemos destacar a osteoartrite, artrite reumatoide, osteoporose. Em relação delas com a obesidade, vai decorrer de alterações osteoarticulares pelo excesso de massa corporal, a diminuição na estabilidade e o aumento das necessidades mecânicas de adaptação corporal. E observado, portanto, uma sobrecarga na coluna vertebral e de membros inferiores do indivíduo que apresenta essa condição. Elas podem apresentar ainda um caráter tanto degenerativo quanto inflamatório, causando dores, diminuição no desempenho físico e, dependendo do local que atingir, da articulação que atingir, pode prejudicar a mobilidade e contribuir para a ocorrência de quedas, influenciar na perda de autonomia do indivíduo. E geralmente essas doenças são caracterizadas por uma evolução crônica que, quando não tratada, podem resultar em danos irreversíveis às estruturas articulares, piorando ainda mais o caso e levando a graves incapacidades e prejuízos ao indivíduo. Quando a gente fala dos tratamentos para as doenças osteoarticulares, os objetivos são aliviar a dor, manter a flexibilidade das articulações e otimizar as funções do indivíduo e das próprias articulações. Assim, pode-se inicialmente fazer escolha por um tratamento não medicamentoso, incluindo fisioterapia, programas de reabilitação, exercícios de fortalecimento, de flexibilidade, alguns dispositivos de suporte para o indivíduo, além de tentar melhorar a educação do paciente para que ele modifique alguns hábitos da sua vida diária para facilitar na recuperação. E ainda em casos de obesidade, a perda de peso muitas vezes vai reduzir a dor e pode também reduzir a progressão das alterações articulares nos membros inferiores. É importante ressaltar que essas medidas de reabilitação elas devem ser feitas e iniciadas antes que a incapacidade se desenvolva. E já em relação ao tratamento com fármaco, os tratamentos farmacológicos, ele é realizado com a administração de analgésicos para que haja um benefício em relação ao alívio da dor do paciente. Mas, além desses tratamentos convencionais, existem outras formas promissoras de tratar as doenças osteoarticulares, dentre elas o uso de células-tronco mesenquimais. E esse é um dos tratamentos que a nossa empresa oferece. E agora eu vou explicar um pouco mais dele para vocês. Mas antes de eu explicar para vocês de fato sobre o nosso tratamento, é importante a gente conversar um pouco sobre as células-tronco mesenquimais. Essas células são células-tronco adultas com característica de autorrenovação e, por serem multipotentes, possuem certo grau de comprometimento. E assim, a partir de diferentes estímulos, elas podem se diferenciar em linhagens derivadas da mesoderme, como em adipócitos, condrócitos e osteócitos. Além disso, em relação à sua obtenção, elas podem ser isoladas da medula óssea, que é amplamente utilizada devido ao seu notável potencial de diferenciação, do tecido adiposo, uma vez que é facilmente extraído em grandes quantidades e com forte efeito imunossupressor, do cordão umbilical, que apresenta autorrenovação e capacidade de diferenciação rápidas, além de ser um método de extração indolor, da sinove, que tem uma capacidade de proliferação e potencial de diferenciação extenso,
mas apresentam uma baixa imunogenicidade. E por que essas células apresentam grande potencial na terapia celular, sobretudo na medicina regenerativa? Porque elas exibem propriedades imunorreguladoras e secretam uma variedade de mediadores solúveis que vão ser cruciais tanto para a proliferação quanto para a sobrevivência da célula. E as células tronco mesenquimais, elas produzem, na verdade, uma série de citocinas e interleucinas, que são os mediadores solúveis. E aí na tela tem alguns exemplos de citocinas que é sintetizado pelas células mesenquimais, e agora de interleucinas. E a síntese desses mediadores vai gerar tanto estímulos para as próprias células tronco mesenquimais, quanto para outras células presentes no microambiente estromal. Já em relação à imunomodulação, a partir do contato direto da célula tronco mesenquimal com o tecido ou mediante interação parácrina com o interferão gama, que é sintetizado pelas células imunes do organismo, vai haver a liberação de diversos fatores solúveis que vão atuar sobre as células do sistema imunológico. E essa ação vai suprimir a proliferação tanto dos linfócitos T quanto dos linfócitos B, além de algumas citocinas pró-inflamatórias. E como a terapia com células tronco mesenquimais vai auxiliar no tratamento de doenças osteoarticulares? Como já falei anteriormente, um exemplo de doença osteoarticular é a osteoartrite. E a partir da sua ocorrência e patogênese, eu vou explicar onde as células tronco mesenquimais atuariam nesse caso. Aqui a gente tem uma articulação normal, com seus componentes íntegros, o líquido sinovial, cartilagem, osso, a membrana sinovial, a cápsula de articulação. Devido à obesidade, há uma geração de uma carga mecânica nas articulações, que com o passar do tempo vai gerar a degeneração dessa cartilagem. E junto a esse desgaste, haverá uma inflamação grave. E essa inflamação irá recrutar células inflamatórias, levará à síntese de citocinas pró-inflamatórias, a ativação de proteinases que degradam a matriz extracelular e, por fim, levam à morte celular apoptótica do condrócito. E, por consequência, haverá destruição da estrutura da articulação, dor intensa e falha articular, sintomas esses que são observados na osteoartrite. E a gente consegue olhar para essa imagem e comparar a estrutura de uma articulação saudável. Aqui a gente vê uma inflamação, uma cartilagem desgastada, um esporão ósseo, uma esclerose óssea subcondral. E como a terapia com células tronco mesenquimais vai auxiliar no tratamento das doenças osteoarticulares, mais precisamente como o transplante de células tronco derivado de tecido adiposo, que é o tratamento oferecido por nós, pode auxiliar no tratamento dessa doença. O primeiro ponto é a capacidade de diferenciação, já que esse grupo celular pode se diferenciar a partir de estímulos específicos em células condrogênicas. Junto a isso, existe uma atividade imunomoduladora, e ela vai ocorrer pelos efeitos antiproliferativos, anti-inflamatórios e imunossupressores por meio da síntese de citocinas e da secreção de fatores solúveis. Assim, ela pode inibir a proliferação e a função das células T e das células B. E esse efeito, como já foi falado um pouco anteriormente, é dependente do interferão gama mediado pelo contato célula-célula. Existe também o efeito parácrino, onde os fatores produzidos foram sugeridos que reduzem a produção de TNF-alfa e de metaloproteinases na cartilagem articular, o que vai aumentar os efeitos condroprotetores. E ainda a secreção de quimiocinas que recrutam progenitores endoteliais e de outras moléculas que apresentam o efeito antipoptótico. E, portanto, essas células secretam fatores que podem ser de interesse na regeneração do tecido articular, tanto por estimular a proliferação das células progenitoras endógenas, quanto por prevenir a apoptose. E como o nosso tratamento ele é realizado? Então, o primeiro passo é a realização da lipoaspiração para a coleta do material. Entretanto, no nosso caso, nós temos parceria com hospitais que realizam esse tipo de cirurgia em caráter eletivo e, por isso, nós temos um biobanco desse material, não sendo necessário que os nossos pacientes se submetam a esse processo invasivo. O segundo passo é processar o material coletado e isolar a fração necessária ao procedimento, a partir de protocolos definidos por nós que permitem o desenvolvimento e expansão do material necessário, que
substituição às células-tronco mesenquimais para posterior injeção na articulação afetada, que é o terceiro passo do nosso tratamento. E você pode se perguntar se o tratamento é seguro e eficaz. E essa revisão discutiu os mais recentes avanços em estudos clínicos utilizando terapias com células-tronco mesenquimais, tanto para o tratamento de osteoartrite quanto de artrite reumatoide, que são dois exemplos de doenças osteoarticulares. E esse trabalho foi publicado em março desse ano. Eles avaliaram 7 estudos clínicos de osteoartrite de 2015 a 2019, que usaram essa terapia para o tratamento dessa doença, e 3 estudos clínicos que utilizaram esse mesmo tratamento para artrite reumatoide de anos 2013 a 2020. E o que eles observaram é que, embora a osteoartrite tenha estudos e resultados mais promissores em comparação com a artrite reumatoide, a terapia com células-tronco mesenquimais demonstrou potencial no tratamento das duas doenças, com redução da dor, melhora da função articular e aumento da satisfação geral com a vida dos pacientes. E junto a isso, os ensaios clínicos sobre essas doenças que foram discutidos na revisão demonstraram que essa terapia celular é sim uma opção de tratamento segura e sem eventos adversos graves. No entanto, mais estudos são necessários para que se examine a segurança a longo prazo das injeções de células-troncos mesenquimais e suas respectivas aplicações clínicas. Mas vocês acham que a nossa empresa só trabalha com esse tipo de tratamento? Não! Gustavo agora vai explicar para vocês nosso último lançamento, um novo tratamento super inovador disponível no mercado. Eu tenho certeza que vocês também vão se interessar. É isso mesmo, Natália. Nosso mais novo tratamento é o transplante de condrócitos. E agora eu vou explicar um pouco como realizamos esse procedimento. Além do nosso tratamento usando o MS6, temos também a opção do transplante utilizando as células da cartilagem, os condrócitos. Nossa parceria com hospitais permitiu a formação de um biobanco dessas células saudáveis da cartilagem, que é obtida a partir das sobras de tecidos em cirurgias, muitas vezes rinoplastias ou cirurgias que envolvem a caixa torácica, onde podemos obter fragmentos dessas cartilagens. As células são então extraídas desse tecido obtido durante a cirurgia, cultivadas e inseridas em um molde, que após passar por criteriosos controles de qualidade, serão implantadas na cartilagem defeituosa do paciente. E agora você pode me perguntar, Gustavo, mas qual é a novidade? Isso a gente já sabe que existe. A novidade é o nosso sistema avançado de cultivo e bioengenharia. Cultivando os condrócitos em esferoides, que imitam o ambiente 3D do corpo saudável, daquele tecido saudável da cartilagem, conseguimos aumentar o número de células e ter um controle preciso sobre o seu desenvolvimento. A cartilagem articular é uma estrutura, é um tecido complexo, porque apesar de ter só um tipo celular, os condrócitos, eles possuem variabilidade entre si, de acordo com a localização que ocupam. Por exemplo, os condrócitos mais próximos da superfície, eles produzem uma proteína chamada lubricina, que ajuda a diminuir o atrito entre as cartilagens da articulação. Além disso, as suas fibras colágenas estão depositadas de forma paralela à superfície. Já os condrócitos da região intermediária ou medial produzem uma grande quantidade de agrecana, uma glicoproteína cheia de GAGs, que é responsável por hidratar a cartilagem e conferir a sua resistência à pressão mecânica, à compressão. Então, as fibras colágenas dessa região, por exemplo, elas são mais grossas e estão distribuídas, orientadas aleatoriamente. Já na região mais profunda, mais próxima do osso, ela é responsável por fixar a cartilagem ao osso, formando até uma região de tecido calcificado. E nessa região a gente tem a fibra colágena perpendicular ao osso, penetrando a superfície óssea, dando assim uma maior sustentação. Então, a nossa ideia é tentar mimetizar ao máximo possível a arquitetura desse tecido, para gerar uma cartilagem organizada, especializada e de longuíssima duração.
Então, para isso, nós utilizamos moldes porosos de colágeno do tipo 2, o tipo mais abundante na cartilagem, que vão abrigar esses esferoides selecionados, conferindo suporte para o seu desenvolvimento total em cartilagem. Para isso, os moldes contendo colágeno, eles vão ter orientações específicas de suas moléculas, porque, como vimos anteriormente, a cartilagem ela não é unificada, ela possui orientações diferentes em suas fibras e em diferentes regiões. Então, é uma arquitetura complexa que a gente tem que tentar imitar ao máximo possível para garantir o bom funcionamento daquele tecido. Então, dessa forma, nós partimos de uma abordagem em dividir esses moldes contendo os esferoides em 3 grupos. Um primeiro grupo seria responsável por constituir a parte superficial, a camada superficial da cartilagem. Esse seria o grupo de fricção. Nós teríamos o grupo medial, que seria o grupo de compressão. E, por fim, o que representaria a porção profunda da cartilagem, que é o nosso grupo de integração. Cada tecido artificial, como vamos chamar agora, já que estamos incluindo células manipuladas e matriz extracelular no nosso molde, cada tipo de tecido artificial passa por uma suplementação específica com fatores de crescimento de acordo com a sua região. Por exemplo, nesse artigo, a gente pode ver que a adição de BMP7 ele inibe a ação do BMP2, que acaba causando com que os condrócitos se tornem hipertróficos e futuramente formem um tecido calcificado. Dessa forma, se a gente consegue utilizar o BMP7 nas 2 primeiras porções, onde a gente sabe que não tem um tecido calcificado ali, nós conseguimos controlar essa condrogênese, essa formação de cartilagem, de maneira perfeita. E, ao mesmo tempo, utilizando o BMP2 no grupo de integração, que é onde eu quero que haja uma certa calcificação para integrar essa cartilagem ao osso, eu posso usar de forma precisa o meu BMP2 e até, se quiser, usar um anti-BMP7 como forma de controlar precisamente os fatores que vão agir nesse tecido artificial. Então, a gente consegue definir precisamente e especificamente cada região. E além dessa manipulação no cultivo, esse contato com os fatores de crescimento selecionados pela gente, com alto critério, eles também passam por um tratamento mecânico específico. O tecido artificial ele é colocado numa máquina que imita o movimento das nossas articulações. Então, nós conseguimos, por exemplo, colocar carga, fazer compressão, fazer tensão nesse tecido e até fricção, que vai ser específico para cada grupo. Então, no grupo de fricção, nós teríamos uma maior fricção agindo sobre esse arcabouço, sobre esse tecido artificial gerado pela nossa empresa. De outra forma, de outra maneira, nós teremos uma força de compressão agindo no grupo medial de condrócitos mediais que vão formar o nosso tecido artificial complexo. Assim, cada folheto de tecido artificial ele é projetado para que tenha as características específicas daquele grupo de condrócitos, se assemelhando à cartilagem natural. Isso é para que você recupere a sua mobilidade, resolva a sua dor e não exija nenhuma outra cirurgia no futuro. Nós queremos reabilitar 100% o paciente e que ele caminhe com as próprias pernas, no sentido figurado e no sentido literal. Assim, com os esferoides especializados inseridos no nosso molde, na nossa matriz extracelular, por mais que ela seja 3D, ela não possui um volume muito alto, sendo formada então por folhetos. Mas no final, nós conseguimos empilhar esses folhetos, formando então regiões específicas, como a gente havia planejado desde o início do nosso processo de produção. Porém, para garantir que o nosso tratamento seja confiável, padronizado e que atenda nossos clientes sempre de uma maneira segura, nós estabelecemos diversos controles de qualidade que garantem um comportamento correto das células, validando seu potencial condrogênico e terapêutico.
nós garantimos, por exemplo, a segurança das células. Todas as células têm a sua estabilidade genética testada, minimizando eventuais aberrações genéticas. Quando essas aberrações cromossomais são detectadas, esse lote, essa porção de células produzidas, é descartado, porque não atende o nosso padrão de qualidade. Da mesma forma, nós também analisamos a viabilidade celular dos esferoides, que deve ser confirmada para acima de 90%. Ou seja, acima de 90% das células que constituem o esferoide devem estar viáveis e saudáveis. Os esferoides também são testados de acordo com a sua potência. A sua potência é verificada pela quantificação de agrecan, de colágeno tipo 2, da proporção glicose-lactato e até de microRNAs. Essas foram maneiras, quando a gente busca na literatura, de garantir que haja uma condrogênese adequada, que aquele tecido vire de fato um tecido cartilaginoso. Nós também fazemos análises histológicas a cada lote produzido com a marcação para esses fatores para garantir que a cartilagem que está sendo produzida por aquele esferoide é adequada. Além disso, os nossos tecidos eles são cultivados com uma suplementação quimicamente definida, livre de contaminação por fontes animais, como seria se a gente utilizasse o soro fetal bovino, por exemplo. Esse meio quimicamente, esse suplemento quimicamente definido, ele vai guiar a especialização das células para a diferenciação condrogênica. Por exemplo, nós limitamos a concentração de lipídios presentes nesse suplemento justamente para favorecer a expressão do SOX9, que é um gene muito condrogênico, um dos genes que controla o processo de condrogênese das células. Por fim, como todas essas práticas de garantia de qualidade são seguidas e consistentemente validadas em nossos produtos, a nossa empresa ganhou um selo de qualidade de certificação de GMP, que seria de boas práticas de manufatura. Então, nós mantemos o nosso produto com uma alta qualidade e com alto resultado sempre para os nossos clientes. Por fim, nós não vimos a necessidade de sermos 2 laboratórios diferentes competindo, porque cada tratamento é indicado para uma lesão diferente, fortalecendo a ideia da medicina personalizada. Então, comparando o tratamento das células tronco mesenquimais com os condrócitos inseridos em molde de colágeno tipo 2, sendo cultivados em esferoide, a terapia utilizando as MSCs ela é mais indicada para lesões de pequena área e tem como vantagem a grande quantidade de células disponíveis. Já o tratamento com condrócitos ele é mais indicado para lesões maiores, que ocupam uma área maior, porém é mais difícil de obter essas células, já que elas representam menos de 5% do tecido cartilaginoso. Por isso, nós temos um vínculo muito forte com os nossos fornecedores para sempre garantir que o produto esteja disponível quando o cliente precisar. Agora, em relação à segurança, é possível que a célula tronco mesenquimal sofra uma diferenciação indesejada quando colocada na cartilagem, enquanto essa possibilidade é ínfima para uma célula totalmente diferenciada, como é o condrócito. Ambas têm baixa chance de rejeição e os benefícios do tratamento são comprovados, durando anos. Os ensaios clínicos descrevem maiores benefícios para o tratamento com condrócitos, especialmente em relação à formação de uma nova cartilagem funcional, mas esse benefício é balanceado pelo fato de o tratamento com condrócitos precisar de cirurgia, enquanto as MSCs elas podem ser diretamente injetadas na articulação. Consequentemente, a recuperação é mais rápida utilizando células tronco mesenquimais e também mais barata. O custo é bem mais elevado utilizando o tratamento com condrócitos, já que nós usamos não só as células, como um cultivo avançado de células e um biomaterial. Portanto, temos um tratamento personalizado para cada problema. Você se interessou sobre nossos tratamentos? Quer saber mais? Pois ligue agora! Os primeiros 5 que ligarem e disserem a senha "Professora, me dá um 10", vão receber descontos em seus tratamentos. É isso mesmo. Não, Gustavo, com certeza nossa empresa não vai falir dessa vez, não é possível. Não, você viu que os nossos tratamentos estão incríveis, né? Não, mas você viu aqui que está sendo divulgado aquelas outras empresas e laboratórios que estão também trabalhando com terapia celular? Aham.
tratamentos, alterações neurológicas, até uma empresa aí tratando câncer. Aham. Não sei como eles ainda estão recebendo investimento. Não é possível. Não, mas eu tenho certeza que dessa vez as nossas linhas vão bombar. E assim, a gente vai pra outro nível. Vai ter um monte de cliente, a gente vai receber muito investimento. Não, e daqui a pouco a gente vai estar fazendo propaganda na Globo. Aham.